Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje estudaremos tempos, modos e concordância. Imagino que, com esse título, você já possa identificar de que tratará a nossa aula. Bons estudos! Nesta aula, iremos revisar os modos e tempos verbais e retomar casos de concordância nominal e verbal nos textos. O objetivo é identificar e analisar a morfologia do verbo, isto é, a estrutura do verbo, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, modo e a distribuição dos verbos nos gêneros textuais. Leia esta primeira estrofe do famoso poema José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Agora vamos analisar cada um dos blocos abaixo. Então, nós temos a estrofe do poema dividida em 2 blocos. Vamos fazer uma análise desses blocos, observando os verbos. Na primeira análise, para além do questionamento recorrente que o eu lírico faz ao José, qual a diferença linguística mais evidente, mais marcante entre essas duas partes? Veja que nós temos os verbos que estão todos no passado no primeiro bloco. Então, é o pretérito perfeito. E no segundo, eles estão no presente, ambos no modo indicativo. Isto é, tanto o pretérito perfeito como o presente, eles estão no modo indicativo. Já a segunda análise, qual o significado dessa diferença no contexto do poema e nos sentidos promovidos por ele? Então, nós temos, no primeiro bloco, a indicação de que os bons momentos anteriormente vivenciados acabaram. Veja os verbos: acabou, apagou, sumiu, esfriou. No segundo bloco, há uma caracterização do José. O que faz, o que pensa, o que sente. Veja que nós temos: você que é sem nome, zomba, faz, protesta, ama. Então, observe que nós temos aí significados diferentes. No primeiro, os verbos indicam as ações que acabaram, que aconteceram, e na segunda traz caracterização. Então, mostra como é essa pessoa, o que ela faz e o que ela sente também. Ok? A análise do poema nos mostrou a importância do verbo na produção dos discursos. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É a classe mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais, através de um morfema chamado desinência modo temporal,
são marcados o tempo e o modo de um verbo. O modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Porém, alguns gramáticos incluem também como modos verbais o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Alguns autores, no entanto, as denominam formas nominais do verbo. Vamos ver as formas nominais do verbo. Infinitivo, por exemplo, temos verbo amar, viver, sair. É o verbo em seu estado natural, terminando em AR, ER ou IR, e OR no caso do verbo por. Lembre-se que AR, ER e IR indicam a conjugação desses verbos. Verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Particípio: amado, vivido, saído. Veja que são os mesmos verbos já apresentados aqui no particípio. É usado na formação de tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão de ação verbal. Na aula passada, quando nós falamos na voz passiva analítica, em que diz que essa voz passiva analítica ela é constituída pelo verbo auxiliar ser mais o particípio. Então, por isso é importante sempre relembrar, rever esse conteúdo a respeito dos verbos, porque nós vamos encontrar estudos relacionados aos verbos várias e várias vezes, vários e vários momentos. Gerúndio: amando, vivendo, saindo. O gerúndio indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação verbal. Quando você diz, por exemplo, professor, estou lendo, mas não estou entendendo. Veja que esses verbos, eles se apresentam na forma nominal gerúndio. Agora, vejamos os modos verbais. Modo indicativo. O verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. O modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. E o modo imperativo apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele, nos dirigimos diretamente a alguém, em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta pessoa faça. Pode indicar uma ordem, um pedido, um conselho, etc. Dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado. Tempo verbal. Tempo verbal informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. São essencialmente 3 tempos: presente,
passado ou pretérito e futuro. Os tempos verbais são presente simples, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Nós veremos mais adiante uma explicação sobre cada um desses tempos verbais. Presente simples. Nós vamos ver aqui o verbo estudar. Presente simples, estudo. Expressa algo que acontece no momento da fala. Pretérito perfeito. Estudei. Expressa uma ação pontual ocorrida em um momento anterior à fala. Pretérito imperfeito. Estudava. Expressa uma ação contínua ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Pretérito mais que perfeito. Estudara. Contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior ao momento da fala. E o futuro do presente, estudarei, expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior da fala. E o futuro do pretérito, estudaria, expressa uma ação que era esperada no passado, porém não aconteceu. Então, nós temos aqui alguns exemplos do verbo estudar, com o verbo estudar, e um resumo sobre os tempos verbais. E a concordância nominal e verbal? Bom, na elaboração de frases, as palavras relacionam-se umas com as outras. Ao se relacionarem, obedecem a alguns princípios. Um deles é o da concordância. Concordância nominal é a concordância em gênero, flexão masculino e feminino, e número, flexão singular e plural, entre os diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Concordância verbal é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. São muitos os casos de concordância nominal e verbal, os quais serão vistos durante toda a sua trajetória escolar. O que nós faremos hoje, ou o que nós fizemos hoje, é apenas, através de algumas atividades que vocês terão logo em seguida, uma revisão dessas regras para que possamos reforçar o que já foi visto em outros momentos e até em outros anos desse ciclo de ensino de vocês. Se agora é o momento de você praticar fazendo as atividades. Então, releia o conteúdo, relembre o que nós já vimos, o que vocês já viram em outros momentos e procure responder essas questões. Nós temos aqui um trecho de um conto de Machado de Assis, A Cartomante. Se você ficou interessado em saber como vai se desenvolver e acabar essa história da cartomante, faça uma busca por esse conto na internet e leia-o. Esse conto foi publicado em 1884. Também você pode aproveitar o momento e fazer uma pesquisa sobre a vida e a obra desse genial Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos.
Concluindo a nossa aula, apresento as referências, como também espero que você possa ter compreendido um pouco mais a respeito dos verbos, dessa instigante classe de palavras. Porque, como sabemos, nós sempre estudaremos, teremos temas relacionados ao verbo. Quando falamos em vozes verbais, transitividade verbal, regência verbal. Então, são vários os conteúdos que têm essa forte relação, essa forte ligação com o verbo. Então, nós precisamos ter uma compreensão dessa estrutura, dessa formação para a continuidade dos estudos. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.